Bom dia, galera do terceirão, como vocês estão? Hoje vai ser uma aula rápida, porém muito necessária, que é uma aula sobre minorias, sociais, os direitos das minorias, tá? Essa aula é de sociologia, então pode pegar o caderno de sociologia aí, vocês vão ter uma tarefa / trabalho para fazer para mim, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês vão ver na aula são duas imagens. A imagem da esquerda trata-se de duas crianças que pertenciam ao movimento dos Panteras Negras nos Estados Unidos, movimento do qual consistia nos direitos civis do povo preto americano. Era um movimento de vertente de esquerda, tanto que surgiu o Partido dos Panteras Negras. Esse movimento foi bem completo, ele impactou na cultura americana fortemente, tanto que o hip hop vai surgir desse movimento social, as músicas discos, a estética do hip hop, como a arte da grafitagem, dentre outras coisas. Muitas coisas vão vir dos Panteras Negras e a estética do Black Power, como o movimento do orgulho preto, assumir as características, do corpo negro, não se punir ou se castrar, entre aspas, diante da branquitude. Estávamos falando de uma época que os Estados Unidos da América tinham o Ku Klux Klan, que perseguia abertamente as pessoas negras, assassinava pessoas negras por pura diversão, e a maioria dos policiais americanos eram do Ku Klux Klan. Logo, o abuso do Estado em casos de polícia nos guetos americanos, que eram os bairros negros, era muito alto. Então surgiu um movimento armado, porque nos Estados Unidos é permitido, você ter armas, muito bem orientado pelo Huey Newton, que era estudante de direito e chega a se formar, inclusive, E era um movimento tão organizado que eles faziam caixa para bancar a faculdade para a galera dos guetos. Aí eles faziam a galera que fazia faculdade prestar serviço nos guetos em troca da faculdade. Eles melhoraram muito a condição de vida do povo que estava em volta do partido, dos Panteras Negras. Foram altamente perseguidos pela polícia americana, até chegar em casos que eles tentaram executar o Huey Newton, Eles tentaram pôr ele no corredor da morte, porque nos Estados Unidos tem pena de morte. Chegaram a prender vários Panteras Negras, mas por fim, o legado dos Panteras Negras eles não conseguiram prender, galera? Até hoje na cultura americana existe uma cultura negra muito forte, Tanto que o que a gente chama de humor negro nos Estados Unidos é humor feito pelas pessoas negras, pelas pessoas pretas, e não humor mórbido necessariamente, como aqui no Brasil. E a gente percebe que eles têm uma união muito forte que foi proporcionada por esses grupos, principalmente esses grupos que organizaram os pretos contra a luta contra o racismo. Porque uma coisa é você saber o que está acontecendo com você e se organizar para se defender daquilo. Outra coisa é você, além de não saber o que está acontecendo com você, sequer ter uma ideia de como se organizar para evitar aquilo. Então, quando a polícia ia nos guetos, os Panteras Negras colavam junto, tá? E aí a polícia não abusava a autoridade. Simplesmente parou o caso de violência do Estado contra o povo do gueto. Olha que mágica, Mas não é nenhuma mágica na real. Foram os próprios Panteras Negras que se organizaram para evitar esse tipo de racismo por parte do Estado, tá bom? Então tem os meninos aí dos Panteras Negras, era ensinado para as crianças a terem orgulho da sua etnia logo cedo, porque o que acontecia nos Estados Unidos é que era um racismo que começava desde muito cedo, como aqui no Brasil, Então as crianças reproduziam o racismo que elas aprendiam com os pais, Chegavam até a agredir as crianças negras. Então os Panteras Negras orientavam essas crianças para se proteger do racismo e ao mesmo tempo não terem vergonha de ser quem eles eram, não se envergonharem do formato dos seus corpos, muito menos dos seus cabelos crespos, E que essa vergonha era implantada pelo racismo, Os racistas que queriam fazer os negros ter vergonha dos seus traços, das suas características. Logo, um movimento antirracista visava, obviamente, tirar essa égide de se sentir envergonhado por quem você é, até chegar numa máxima, que é uma organização partidária que queria pretender por fim ao capitalismo, porque na concepção dos Panteras Negras, o racismo chegou até os negros da África com o capitalismo, e eles não estavam errados, tá, galera? Do lado tem uma manifestação que teve até a Quinta Quaretinga, eu participei inclusive, e que foi assim nível nacional, que é a manifestação
que foi intitulada de Ele Não, que foi na época das eleições de 2018, quando havia aquela dicotomia política, né, entre o Haddad, o PT, e o Bolsonaro, né? Então tudo que a esquerda representava foi atacado, inclusive as feministas, tá? Não que o Haddad seja o suprassumo do feminismo, mas como o feminismo é associado às esquerdas historicamente, eles atacaram muito o feminismo e as lutas pelos direitos das mulheres. Então, o primeiro público que se sentiu muito atacado pelo Bolsonaro, né, naquela época, foi as feministas, foram as mulheres. Principalmente porque ele desdenhou muito, né? Falou que a filha dele foi uma fraquejada, né? Virou para Maria do Rosário e falou que ele estuprava ela porque ela não merecia, né? Então, assim, ele fez muitos comentários grotescos sobre as mulheres. Isso gerou muita revolta das mulheres que sentiram que esse governo ia ser um governo que ia prejudicar a luta das mulheres, tá? E não deu outra, né? Uma das primeiras ações do governo aí, Bolsonaro, foi eliminar o Ministério da Mulher, que era um Ministério do Estado todo equiparado para combater a violência contra a mulher, tá? E transformar no Ministério da Família, do qual a Damares hoje é ministra, tá? Então aí a gente tem as feministas brasileiras contra a eleição de Bolsonaro em 2018. O protesto intitulado Como Ele Não tomou uma dimensão nacional. Esse movimento social é responsável pelos protestos mais expressivos dos últimos anos da história do Brasil. Lembrando que a gente teve os protestos lá em 2013, que foram, sem dúvida, o mais expressivo, mas os protestos feministas foram os que mais se mobilizaram mulheres de diferentes lugares do Brasil e homens também, tá? Tanto que esses protestos do Ele Não, como eu disse, chegaram até no interiorzão, como a Quinta-Quaritinga, tá? Então, o conceito de minorias políticas é o quê? Quando falamos em minorias, muitas vezes implica numa concentração desculpa gente, que são um grupo minoritário, numericamente. Essa informação é equivocada, pois não se trata de uma minoria em um sentido de quantidade, mas sim uma minoria política, ou seja, um grupo que não se constituiu no governo nem em outras formas de poder político, econômico, social, historicamente. São grupos que nunca conseguiram se permanecer no poder, ou se foram para o poder foi uma porcentagem muito pequena, ou muitas vezes a própria pessoa não representou aquele grupo, né? Como a gente vê um caso de mulheres que muitas vezes, por exemplo, não abraçam a causa das mulheres. Então, mesmo que tenha uma mulher no poder, não quer dizer que ela represente a causa das mulheres, né? E a gente vai ver também que todos esses grupos nunca tiveram esse instrumento do poder para se favorecer. Por isso que a gente não pode falar que as mulheres, os pretos do orgulho preto, os indígenas, ou então até grupos que são menos debatidos, como o caso dos ciganos, a gente não pode dizer que esses grupos estão lutando por privilégios. Eles estariam lutando por privilégios se eles fossem a maioria do poder e quisessem manter uma sociedade desigual a favor deles. O que a gente vê aqui é o grupos lutando por direitos. Direitos que foram usurpados desses grupos, uma vez que os direitos humanos não abrangem totalmente esses grupos. Então, quando as pessoas criticam os direitos humanos, elas não estão criticando os direitos que atingem elas, né? Até porque para uma pessoa criticar os direitos humanos, ela precisa de liberdade de expressão, né? Então, ela está criticando grupos que querem ter esses direitos humanos também, mas que ainda não têm. Ou seja, eles não estão criticando os direitos humanos, estão criticando as feministas, estão criticando os negros contra o racismo, estão criticando os indígenas pela demarcação de terras, os trabalhadores em luta pela terra, né? Então eles estão criticando grupos que não têm privilégios, muito pelo contrário, que têm direitos básicos negados, lutam por esses direitos, mas esses grupos privilegiados da sociedade, para manter os seus privilégios, eles precisam manter essa desigualdade e muitas vezes eles vão criticar os direitos humanos, mas como eu disse, os direitos humanos para eles valem, para esse grupo que não, né? E aí é que está uma falha no discurso, né? Então, esses grupos são prejudicados de diversas formas. Porém, em termos sociais, não terem prestígio social significa falta de mobilização a favor de seus interesses. Por isso, muitas vezes as manifestações sociais se tornam uma alternativa para serem ouvidos. Então, os grupos que mais se manifestam muitas vezes, que nem no caso aí das mulheres, que já faz anos e anos que vem se manifestando, são os grupos muitas vezes que se sentem menos ouvidos pelo Estado. É claro que tem os grupos que se manifestam a favor do Estado, que recentemente
tem acontecido, né? As manifestações a favor do Bolsonaro. Mas a gente não. Aqui é pessoas que estão manifestando para manter o poder. É diferente. Estamos falando de grupos que estão manifestando-se para desintegrar esse poder e equalizar ele, espalhar ele pela sociedade, tá bom? Então, por se sentirem prejudicados, por não terem prestígio social, muitas vezes a única maneira de serem ouvidos é por pressão social. E como que acontece essa pressão? Greves, manifestações, né? E muitas outras formas aí, que inclusive é incrível as manifestações. Eu já tive a oportunidade de participar de algumas. Pessoal, uma coisa muito legal também que precisa ser deixada aqui muito claro. Chamamos de minoria política os grupos que foram historicamente excluídos dos poderes. Pretos, mulheres, indígenas, lésbicas, gays, bissexuais, trans, né? Ciganos, entre outros. Isso mostra o quanto a nossa sociedade não está nem perto de representar a diversidade do seu povo de fato. Ou seja, o grupo que está no poder quer que a sociedade seja um reflexo dele. Só que a sociedade não é só esse povo que está no poder. Ela é muito mais diversa que isso. E esse povo que é diverso está resistindo a essa tentativa constante do Estado de enquadrar eles. Vou dar um exemplo dos LGBTs, por exemplo, que foram jogados em hospício, que sofreram situações horrorosas no sentido de lobotomia, que eles abriam o cérebro dos LGBTs e arrancavam um pedaço do cérebro para deixar a pessoa vegetando, sofreram castrações químicas ao longo da história. O pai da computação, que é o Alan Turing, graças a ele que decodificaram os computadores nazistas, né? Ele vivia na Inglaterra numa época que as leis eram homofóbicas ao extremo, né? Então, quando ele conseguiu descobrir a computação e ajudou a Inglaterra a ganhar a guerra, logo em seguida eles castram ele quimicamente, porque ele era homossexual. Olha que tristeza e que injustiça. Gente, chega a dar raiva de pensar o nível de injustiça que ele sofreu. O cara fez uma coisa incrível para a humanidade. Hoje eu só tô gravando essa aula para vocês graças a ele, né? E assim, sofreu uma situação horrível que foi uma castração sexual simplesmente por ser homossexual. E essas castrações químicas deixam a pessoa extremamente depressiva por várias razões, até porque foi declaradamente por preconceito. Imagina você fazer tudo isso pelo seu país e sofrer uma situação dessa. Acabou que o Alan Turing veio a se suicidar, galera. É triste, mas esses grupos que são minorias sociais, por se sentirem muito injustiçados, muitas vezes buscam no suicídio uma maneira de sair desse sofrimento, da injustiça, tá, galera? É muito comum mulheres que sofreram abusos, que são expostas na sociedade de maneiras diferentes, seja um abuso moral do cara expor a imagem da mulher na internet nua, seja um abuso físico, sexual. Quando a mulher se percebe que a sociedade está mais do lado do agressor do que dela, muitas vezes, infelizmente, ela comete suicídio, tá, galera? É muito triste essa história. Então, as manifestações sociais são a favor da vida dessas pessoas, para que elas se mantenham vivas, mas principalmente para que elas tenham direitos. Direitos de serem julgadas como qualquer outra pessoa que sofreu um crime, tá, galera? Então, olha lá. Os direitos universais, então, são: todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação aos outros com espírito de fraternidade. A capacidade de gozar de direitos e liberdades estabelecidos dessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Essa é parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Gente, se isso é um direito de todos os seres humanos, garantir que esses direitos sejam feitos para suas minorias, né, sociais, é o mínimo. Então as minorias vão pressionar pela sociedade civil e o Estado para elas terem esses direitos também, tá? O que acontece é que essas minorias muitas vezes têm os seus direitos negados e elas viveram muitas vezes em contextos onde elas eram muito perseguidas, né? Seja pelo Estado ou pela sociedade civil, que muitas vezes espelhada no Estado passa a perseguir as pessoas. Um exemplo foi na Alemanha nazista, que quando o Estado oficializou a propaganda antissemita, as pessoas passaram a perseguir os judeus de maneira indiscriminada. Gente, tem foto de criança alemã correndo atrás de mulher judia, querendo espancar ela até a morte. Criança.
Então, se a sociedade dá esse exemplo do Estado legitimar a exploração e a discriminação de determinados grupos, o prestígio social desses grupos cai. Um exemplo, quando os médicos protestaram, todo mundo ficou atento ao protesto dos médicos. Todo mundo deu apoio ao protesto dos médicos. E deve dar mesmo, porque os médicos precisam de apoio. Afinal, são a área da profissão das humanas aí, das humanas não, das biológicas, que é essencial para a nossa vida, né? Porém, quando os professores protestam, é muito diferente. A gente vê a sociedade dividida. Tem pessoas que apoiam e tem pessoas que repudiam, né? A ponto de ter ódio dos professores quando eles estão protestando ou em greve. Qual que é a diferença entre professor e médico em nível de importância social? Sinceramente, galera, eu não consigo ver uma sociedade dando certo sem professor. Da mesma maneira que sem médico também seria catastrófico. Então, por que os professores são menos ouvidos que os médicos? Porque são um grupo com menos prestígio social. Tá, galera? E são grupos que sofreram discriminação ao longo dos anos, sim, tá? Muita discriminação. A história do professorado e da educação no Brasil é uma história de muita discriminação, né? Mas quando a gente tem um Ministério da Educação, por exemplo, onde o ministro da Educação diz que os professores são vagabundos, que eles são maconheiros, que eles ficam usando droga nas universidades, você dá motivos para a sociedade civil se espelhar no Estado e discriminar esse grupo, tá, galera? E aí não tem jeito de ser ouvido a não ser na parte do conflito, manifestação, greve, né? Quando você perde o diálogo com o resto da sociedade, a única maneira do seu grupo ser respeitado, muitas vezes, é radicalizando, né? Então, assim, é triste o que vem acontecendo com a educação ultimamente no Brasil, galera. Então, sendo assim, todo ser humano merece dignidade, liberdade e um Estado fraterno. Quando a gente fala de fraternidade do Estado, não é um Estado bonzinho, é um Estado que ajuda o meu grupo social tanto quanto ajuda os empresários, por exemplo, né? Então, é um Estado que realmente é fraterno com o seu povo, que abraça o seu povo de fato e fortalece ele, né? E suas demandas, muitas vezes, essas minorias, ora por controle social, ora por falta de representação, precisam reafirmar sua dignidade, uma vez que a discriminação é um meio da sociedade manter esses grupos marginalizados e afastar a sociedade das suas demandas através da antipatia conhecida por preconceito. Então, um exemplo dos LGBTs. Os LGBTs são um grupo que sofre muito preconceito aí no Brasil, tanto que o Brasil é um dos países que mais mata LGBTs do mundo. É arriscado ser alguém LGBT como eu nesse país. Então, o que a gente vê que acontece é que tem uma grande força, que inclusive é um investimento muito grande, porque não é de graça essas coisas, tá? Tem um investimento em propaganda muito grande aí, de muito dinheiro em cima de criação de fake news para gerar ódio em cima do grupo LGBT. Então, em vez de você falar de um grupo que quer ter dignidade, que quer trabalhar sem ser discriminado, que quer andar na rua sem ter medo de simplesmente ser agredido por qualquer mero sinal de afeto, né? Tem caso de um pai que foi abraçar o filho, acharam que ele era um casal homossexual e bateram no pai e no filho, né? E aí não é um afeto exagerado, como as pessoas costumam dizer, porque eles estão fazendo vulgaridade. Ele foi dar um abraço no filho dele, né? E acharam que era um casal LGBT e bateram nos dois. Então, assim, quando os LGBTs saem nas ruas por direitos, as pessoas pegam e fazem um papel de desmoralizar esse grupo social, falando sobre vulgaridades e batendo na tecla da vida íntima deles, porque essas coisas impressionam as pessoas, né? Todo preconceituoso, ele é aficionado pela vida íntima daquele que ele odeia. Então o racista vai ficar falando que os negros são bem dotados, que a mulher negra é boa de cama, e isso não faz ele menos racista, né? O machista vai ser o cara que vai hipersexualizar a mulher, o nazista era o cara que olhava o judeu e queria ver se ele tinha circuncisão, então arrancava a roupa do judeu pra ver, né? E o homofóbico tem fixação também pela intimidade do LGBT. E toda vez que o LGBT vai protestar, ele não tá falando da intimidade dele. Só que pro homofóbico, é isso só que importa, né? O que ele faz entre quatro paredes. Agora, o que o LGBT tá pedindo é o mínimo de dignidade para se viver numa sociedade, né? Então, assim, uma forma, por exemplo, aqueles meninos do MBL
Eles faziam muito isso, eles entravam nos movimentos sociais para desmoralizar eles. E aí, gente, isso, historicamente falando, eles vão pro lixo da história, tá? Por que eles vão pro lixo da história? Porque eles, honestamente, fizeram muito esforço para criar fake news para difamar os movimentos sociais, né? Que são movimentos sociais que estão lutando por causas de direitos humanos, velho, né? Então, assim, hoje pode ser que eles sejam vistos como pessoas politizadas, mas eu tenho muita convicção que lá na frente eles vão ser vistos como um bando de desonestos, né? Porque é desonestidade você pegar uma causa social justa e transformar numa coisa vulgar, asquerosa, assustadora, que quer destruir a família, né? Então você cria pânico, porque o pânico deixa as pessoas desorientadas. O pânico não deixa você querendo ouvir o outro. Você nunca vai querer ouvir a pessoa que participa do movimento LGBT se você tem pânico deles, né? Então, assim, o pânico gera ódio. É um combustível, né, emocional. E aí tem 3 movimentos sociais no fim da aula para vocês. O MST e a luta pela terra, que mostra justamente os trabalhadores do MST em protesto no começo da história do MST, ainda na época que eram as ligas camponesas, que eram coordenadas pelo Partido Comunista Brasileiro. Essas primeiras lutas aqui pela terra vão ser as primeiras lutas por reforma agrária da história do Brasil. O MST hoje, galera, é o movimento mais organizado pela reforma agrária do mundo. Pois é. Isso é Brasil, tá, meus queridos? E como o Brasil é um país predominantemente agrário, faz muito sentido, né? Principalmente por conta da exploração no campo. E aí a gente tem o outro movimento social, que é a revolta de Stonewall, que é o início da luta dos LGBTs, que foi justamente uma perseguição muito deliberada, como eu falei, aos LGBTs. Eles mandavam a polícia bater nos LGBTs, entrar nos bares, pegar a galera que estava vestida de maneira homossexual, né? Levar pra cadeia. Eles faziam a galera tirar a roupa, ficar nu, pra provar que era do outro gênero, tá? Então, assim, você era preso por ser LGBT. Qual que era o mal que você estava fazendo pra alguém? Nada, né? Então, tem a revolta do Stonewall. E, por último, tem o movimento Occupy Wall Street, que consistiu numa grande ocupação no principal centro econômico dos Estados Unidos da América, em Nova York, que é a rua Wall Street, onde fica a Bolsa de Valores de Nova York. E eles estavam fazendo um movimento contra a desigualdade social. Inclusive, o maior lema deles é: nós somos os 99%, vocês são 1%. Vocês concentram 99% da produção, enquanto nós estamos degladiando por 1% da população, da produção. Isso é injusto, né? Isso foi durante a crise econômica de 2010, tá, galera? Foi um grande movimento social. Inclusive, eles vão lutar pela internet livre. Eles já vão perceber que a internet está começando a ser usada pelos grupos de extrema-direita, tá? Então, é um assunto que a gente pode debater. Mas por que eu coloquei esses 3 movimentos sociais? Vocês vão escolher um dos 3. Ou o Stonewall, ou Occupy Wall Street, né? Ou o MST, e vão pesquisar a história desses movimentos, tá bom? Os fatos que vocês acharem mais curiosos, vocês vão escrever para mim. Pode ser digitado? Pode, mas eu quero bem feito. Se for para ser digitado, tem que ser muito bem feito, tá? E eu quero também que vocês basicamente digam o que vocês pensam sobre esses movimentos. Eu não quero só copiar e colar. Eu quero que vocês expliquem por que vocês se interessaram pela história daquele movimento, tá? Um beijo, meus queridos, e até a próxima.